견신가 다들이 중부 시시전에 다 뒤수 개발하신 차대열이 Hoje é o sexto o sexto mês do calendário tibetano e que se comemora o primeiro giro da roda do Dharma pelo Buda Shakyamuni. E o pessoal do Ladakh, os devotos do Ladakh têm uma fé, uma grande fé em mim. E, visto que vocês pediram, me solicitaram os ensinamentos, a lâmpada do caminho, a iluminação, que começou ontem, e hoje nós vamos terminar o restante do texto, e depois eu vou ministrar, conferir a cerimônia da Bodhicitta, como eu disse ontem. Primeiro, antes de tudo, em qualquer ensinamentos do Dharma, vocês têm que gerar uma motivação pura, seja o mestre, seja que os ouvintes. E os ouvintes também têm que ter essa motivação da Bodhicitta, que é a aspiração de se tornar um Buda, alcançar o estado de búdico para beneficiar todos os seres sencientes, sem exceção. E vamos recitar a prece. Eu me refugio nos três joias, confesso dificilmente todas as minhas negatividades, me regozijo pelos méritos dos seres transmissores e mantenho firmemente da iluminação. Isso é recitado 3 vezes. Isso para reafirmar a intenção de alcançar a iluminação para o estado búdico, para beneficiar todos os seres sencientes, sem exceção. Eu gostaria de dizer, primeiramente gostaria de dizer que atualmente nesse mundo materialístico, nesse mundo materialista, juntamente com o desenvolvimento das tecnologias, é um mundo que tem muitas ideologias científicas e imbuído do desenvolvimento tecnológico e nesse período chega a pergunta se a religião é benéfica ou não. Essas ideologias também espalhadas entre o sistema educacional, se a religião tem um benefício ou não, é benéfica ou não. Na realidade, qualquer desenvolvimento material, qualquer tecnologia, isso só ajuda ao desenvolvimento material, o alcance científico desenvolvido até hoje, proporcionou o desenvolvimento material, mas não o desenvolvimento para enfrentar os problemas das emoções afetivas. Mas se nós combinarmos esse desenvolvimento material com o desenvolvimento para enfrentar as nossas emoções mentais negativas, porque seria muito bom, porque o desenvolvimento das máquinas e assim por diante não pode eliminar os nossos problemas mentais.
É claro que talvez as medicinas desenvolvidas até hoje pode ajudar a um certo ponto a eliminar até alguns níveis de sofrimentos físicos, mas não pode erradicar completamente as nossas aflições mentais. Então, nós devemos entender como surgem essas aflições mentais e quais os antídotos para essas emoções negativas mentais, essas aflições negativas que perturbam e destruem a nossa paz mental. E nós devemos pensar sobre isso. Dentro dos cientistas que eu conheci, eles falam que a prática de meditação e concentração desenvolvida no budismo é muito bom para enfrentar as nossas aflições mentais. E por isso os cientistas, eles não têm interesse de saber de vidas passadas, presentes, passadas e futuras, passadas e futuras, mas eles têm interesse em saber como desenvolver essa paz mental. Então, essa parte de desenvolver a paz mental é contida no budismo, e sem falar de religiões. Muitas religiões existentes, principalmente as religiões teístas, eles dizem que para alcançar a paz mental é o suficiente ter uma fé em Deus. Mas nas religiões não teístas, principalmente no budismo, não pensam assim. E obter a paz mental é uma coisa crucial nesse momento que estamos vivendo. E a tradição filosófica que se espalhou na Índia, principalmente imbuída da compaixão e da não violência, é muito importante para isso. E Buda Shakyamuni e essas crenças já existiam há mais de milhares de anos aqui na Índia. O que o Buda fez só fez expandir esse conhecimento. E com a ajuda da nossa inteligência, o Buda ensinou essa compreensão dessa compaixão e a não violência por meio dos métodos racionais, e para nós descobrirmos por meio do raciocínio lógico quais são as emoções que perturbam, destruem a nossa paz mental e quais são os métodos que incrementam os antídotos para enfrentar essas emoções negativas. Se nós pensarmos bem, nós prejudicamos os outros por causa da nossa mente indisciplinada. E por isso que seja a compaixão e a não violência tem a ver também com a disciplina da nossa mente. No budismo se diz que a nossa felicidade mental é devido a uma mente disciplinada, e a infelicidade na nossa paz mental é devido a uma mente indisciplinada. Então, os ensinamentos racionais do budismo é objetivado ao alcançarmos a nossa paz mental. É por isso que todos os ensinamentos de Buda é objetivado ao alcançar a paz mental definitiva, temporária e duradoura, a paz mental e a felicidade temporária e aquela duradoura. É por isso que meus amigos Ladakhs, com o passar do tempo, a fé de vocês no Dharma se tornou uma fé muito firme.
No passado, os monasteiros, as instituições monásticas eram mais focalizadas em rituais e assim por diante. Mas nas últimas décadas, eu encorajei e encorajo vocês a estudarem os ensinamentos budistas deixados pelo Buda profundamente. E eu também sugeria ao mosteiro do Namgyal aqui em Makuloganj para estudar profundamente esses textos e não focar somente nos rituais. E hoje em dia o budismo em geral aqui na Índia e principalmente aquele budismo existente nas regiões himalaianas, no Ladakh, eles seguem as sugestões que eu falei os conselhos que eu falei para ele, e eles se tornou muito úteis para eles. É claro que os budistas não têm essa parte religiosa ou de seguir uma filosofia, religião, mas eles são interessados em saber e descobrir o que é que perturba e destrui a nossa paz mental. E eles, com meus encontros com eles descobriram que o budismo, principalmente aquele da Universidade de Nalanda, tem uns métodos para como enfrentar essas emoções negativas que perturbam a nossa paz mental, destroem a nossa paz mental. E nós temos todos esses vários tratados, principalmente aquele dos mestres, vários tratados escritos pelos mestres de Nalanda, principalmente aquele de Shantideva e Santrakrishti. E Shantideva, ele fala muito sobre a emoção negativa da raiva, que perturba, é uma emoção mais negativa que perturba a nossa paz mental. E nós falamos também do caminho extensivo, o caminho da conduta e o caminho da... e tem várias outras tradições. E nós seguimos a tradição sânscrita da Universidade Sânscrita. Nós seguimos a tradição sânscrita que foi evoluída na Universidade de Nalanda, e nós budistas temos todos esses textos, a maioria desses textos, queria dizer, todos esses textos traduzidos em tibetano. E também não só esses tratados dos mestres da Universidade de Nalanda, que foram traduzidos em Tibete, mas nós temos também os comentários sobre esses tratados que foram escritos pelos mestres tibetanos. E a maioria desses tratados e esses comentários foram escritos por todos os mestres das várias tradições tibetanas existidas, tipo Sakya Nyingmapa, Gelugpa e Kagyupa. Hoje em dia nós temos no mundo existe o que permeia o nosso mundo é a emoções negativas da raiva, e estudar esses textos desses mestres do passado é muito relevante para nós enfrentar essas emoções negativas que permeiam o nosso mundo. Hoje nós paramos no verso 37, e hoje aqueles que desejam contemplar rapidamente as duas acumulações para a completa iluminação conseguirão a clarividência, pelo esforço, não pela preguiça. É claro que alcançar a clarividência não é uma coisa fácil, é uma coisa, você tem que se esforçar muito para, e não pela preguiça. Sem o alcance da calma permanente, a clarividência não ocorrerá. Portanto, faça um esforço repetido para alcançar a calma permanente.
calma para alcançar realmente uma calma permanente não é uma coisa fácil. Nós devemos fazer isso gradualmente. Seja primeiramente para alcançar a calma permanente, nós devemos fazer a meditação analítica, seja que nós escolhemos em temas fáceis ou em temas difíceis, mas nós devemos fazer primeiro a meditação analítica e depois prosseguir para a calma permanente. E nós devemos fazer isso agora, não deixar para fazer, não adiar as nossas meditações, os nossos estudos. E agora que nós temos a facilidade, temos o corpo humano plenamente qualificado, nós devemos aproveitar isso para fazer as nossas meditações. O verso 39 diz: enquanto as condições para a calma permanente for permanente, a meditação estável não será realizada, mesmo que se medite esforçosamente por mil anos. Entre shamatha e vipassana não tem diferença, pode focar no mesmo objeto. Você pode usar a meditação shamatha para desenvolver a bodhicitta e para realizar a vaziedade. O verso, portanto, mantendo bem as condições mencionadas no capítulo da acumulação de estabilização meditativa, focalize sua mente de maneira virtuosa no objeto de observação apropriado. Quando o praticante tiver adquirido a calma permanente, a clarividência também será alcançada. Mas sem a prática da meditação da sabedoria transcendente à vaziedade, não se está livre dos obscurecimentos. Por isso, a fim de eliminar os obscurecimentos aflitivos, a liberação é a omnisciência. O praticante deve cultivar constantemente o yoga da união da perfeição da sabedoria transcendente, a vaziedade e do método Bodhisattva. É dito que a sabedoria sem o método e o método sem a sabedoria são como amarras. Portanto, não negligenciam um desses dois aspectos. Então, se a sua compreensão da vaziedade é combinada com a mente da bodhicitta, é combinada com o seu desejo de alcançar a liberação, você não alcança o estado búdico, você alcança o estado do Arahata. Mas se a sua compreensão da vaziedade é combinada com a bodhicitta, isso sim ajuda você a alcançar o estado búdico. Então é muito importante, se vocês desejarem realmente alcançar o estado búdico, você tem que combinar a compreensão da vaziedade com a bodhicitta. E se vocês, a sua sociedade mencionou antes que se você pode ter uma compreensão da bodhicitta ou ter a bodhicitta, mas se você não tem a vaziedade, a realização da compreensão da vaziedade, não é que vai servir não é que vai servir ao alcance do estado búdico, nem mesmo do alcance do nirvana. Para eliminar dúvidas sobre o que é a sabedoria e o que é o método, deixarei clara a diferença entre o método e a sabedoria. Além da perfeição da sabedoria, todas as práticas virtuosas, tais como a perfeição da generosidade, os virtuosos afirmam que fazem parte do método. Qualquer um que esforçadamente familiarizar-se com o método, ele cultiva a sabedoria, alcançando rapidamente a iluminação, e não apenas meditando sobre a ausência de entidade intrínseca, ou seja, a vaziedade. Compreender a vaziedade da existência intrínseca por meio da constatação de que os agregados e os constituintes
e as origens. Comentando sobre o verso 45, Sua Santidade disse que o que acontece, o que acontece com nós é quando nós meditamos sobre as aparências. Mesmo que nós eliminamos o apego às aparências, eliminamos o apego a uma entidade intrínseca, mas depois disso o que acontece, o que permanece é uma noção dessa existência intrínseca. Então, por isso que nós devemos combinar essa compreensão da falta de uma existência intrínseca, nós devemos combinar com essa compreensão da Bodhicitta. Então, a compreensão e a realização da falta de uma entidade intrínseca a compreensão ou a realização direta da falta de uma entidade intrínseca dos fenômenos não é o suficiente para alcançar o estado búdico. Sua Santidade mencionou que os 3 últimos versos do texto do Caminho do Meio são versos muito poderosos. Eu não tenho esses 3 versos aqui comigo, que o Dalai Lama mencionou. Quando o que acontece com a nossa mente é quando nós vemos os fenômenos, os fenômenos, eles nos aparecem como eles têm uma existência em si e por si mesmos, por si próprio. Mas se nós examinarmos profundamente esses fenômenos, essas coisas, os fenômenos que nos aparecem, eles não têm uma existência intrínseca por ele mesmo. Porque se os fenômenos havessem uma existência intrínseca, eles não mudariam, não havia uma... Sua Santidade está mencionando os versos de Santrakirti, ele volta a mencionar os versos 34 e 35. Se as características inerentes fossem a base dos fenômenos, os fenômenos seriam destruídos pela refutação de suas características inerentes, e a vaziedade se tornaria a causa da destruição desses fenômenos ou coisas. Visto que isso é ilógico, os fenômenos não existem inerentemente. Isso quer dizer, se a mente dos Teraras e a área absorvida na meditação sobre a vaziedade, seguindo sua própria análise para identificar se os fenômenos têm ou não alguma característica intrínseca. Se esses fenômenos tivessem, não só esses fenômenos, mas tudo aquilo que existe no mundo, tivesse umas tais características existentes, essas seriam encontradas depois que vocês fizessem a análise intrínseca. Mas depois que nós fazemos essa análise profunda, nós veremos que as coisas não têm uma existência intrínseca inerente e elas não existem como elas nos aparecem. Ele comentou o verso 35, analisando esses fenômenos minuciosamente, a parte da existência da talidade, da vaziedade ou talidade dessas entidades, não se encontra nada duradouro, consequentemente, ou nada sólido. Consequentemente, a verdade convencional ordinária não deve ser analisada.
Se as coisas tivessem uma entidade inerente, sem depender de outros fatores, a convencionalidade teria que subsistir a uma análise final. O que se pudéssemos apontar uma entidade ou identidade intrínseca, este seria que resistir à análise última. Se e o verso, a sociedade conversou, verso 36 e 37, e ele disse que quando nós fazemos a meditação sobre a vaziedade, quando nós nos levantamos dessa meditação da vaziedade, e quando as coisas nos aparecem, nós devemos ver as coisas que nos aparecem como uma ilusão, que nós, mesmo que a convencionalidade e a vaziedade aparecem simultaneamente, mas nós devemos saber, compreender que aquela aparência, aquela convencionalidade é vazia de existência inerente. E quanto mais nós fazemos essa meditação, mas nós seremos capazes de ver que essas aparências são como uma ilusão. Elas não existem assim como essa. Então, é aquilo que nós devemos compreender, quanto mais nós meditamos, nós devemos compreender que essa convencionalidade existe, mas elas não existem como elas nos aparecem. Isso é o benefício de meditar sobre a vaziedade. Sua sanidade, aqui é o verso 45, 46, 47. Compreender a vaziedade da existência intrínseca por meio da constatação de que os agregados e os constituintes e as origens não são produtos, é descrita como sendo sabedoria. Isso quer dizer que sua santidade diz que quando as coisas que existem, elas são produzidas, dependem de uma produção. Então, não é suficiente você dizer que as coisas não existem completamente. Algo existente não pode ser produzido, nem algo inexistente como uma flor no céu, visto que ambos são erros absurdos e, portanto, nenhum dos dois pode ocorrer. Uma coisa não é produzida por si mesma, nem de outro, também nem de ambos. Nem sem causa, portanto, não existe, intrinsecamente por meio de sua própria existência, entidade. 야나 저나 탐자다 찍도 두면 남자나 다 뭐로 주고 찍도 되게 냄새 사들다 야나 저나 탐자다. Além disso, quando todos os fenômenos são examinados em função de ser um ou muitos, estes não são vistos como existentes devido à sua própria entidade e, portanto, são constatados como não intrinsecamente existentes. O raciocínio dos 70 versos sobre a vaziedade, o tratado do caminho do meio, etc., explica que a natureza de todas as coisas é estabelecida como vaziedade. Esse tratado do caminho do meio explica claramente que a natureza de todas as coisas é estabelecida como vaziedade, como os 400 versos de Aryadeva diz.
Assim como a faculdade sensorial tátil permeia todo o corpo, o obscurecimento permeia todas as aflições mentais. Ao eliminar a ignorância, também se elimina todas as aflições mentais. E por causa dessa ignorância básica, nós criamos essa dualidade, eu e os outros, e nós nos apegamos a essa dualidade, justo porque essa ignorância básica permeia toda a faculdade mental, sensorial do corpo. Nagarjuna disse que a liberação surge do cessar das aflições mentais. E no Mula Madhyamika Karika tem a análise dos tetralemas para compreender realmente profundamente esses tópicos. E esses são os textos principais para estudar os temas da visão da escola Caminho do Meio. cada 오면 주고 아주 주주간에 뭐도 이제다 오면 주고도 주주간에 가서 놀러 쓰니요래. 어딘지 인도 nas nossas instituições monásticas, antigamente, muitos desses monges que vivem na instituição monástica, eles não memorizavam todos esses textos, mas com o passar do tempo, eles começaram a estudar profundamente esses textos para compreender ao menos pelo lado lógico, a visão da vaziedade. Sua Santidade mencionou um texto da sabedoria fundamental do Nagarjuna. Da cessação dos karmas, das aflições mentais surge o nirvana, dos karmas e aflições mentais surge o pensamento conceitual, consequentemente, esse surge das elaborações mentais. As elaborações mentais cessam pela realização da vaziedade. E por isso que é importante estudar esses textos lógicos para compreender a vaziedade. Então, qualquer meditação sobre a ausência da entidade intrínseca, visto que esta meditação não observa uma natureza inerente nos fatores, nos fenômenos, isto é chamado de meditação da sabedoria. Desde que a sabedoria não percebe uma natureza intrínseca dos fenômenos, então, tendo analisado a própria sabedoria mediante a lógica, medite não conceitualmente sobre essa sabedoria. A vaziedade, a falta de identidade intrínseca, também é estudada na escola Vaibhashika, mas para compreender profundamente essa visão da vaziedade, se chega à escola do caminho do meio. É claro que a escola caminho somente e a escola Vaibhashika eles dizem que as coisas não existem, mas até um certo ponto, porque existe o fato que as coisas nos aparecem, isso mostra que ainda existe algo que existe da parte do objeto que faz com que nós percebamos o objeto. Essa é uma diferença entre as escolas Caminho do Meio, principalmente a escola Prasangika, Madhyamika, consequencialista, que afirma que qualquer fenômeno, e seja aquilo observado, seja o observador, ambos não têm nenhuma existência intrínseca. São vazios de entidade intrínseca e de existência inerente.
É claro que com o passado, por isso que é muito importante estudar todas as escolas filosóficas para compreender completamente o que cada uma afirma. E é importante, se você quiser realmente estiver interessado em estudar, compreender profundamente a vaziedade, você tem que ouvir os ensinamentos, escutar, refletir os ensinamentos, meditar sobre os ensinamentos e progredir progredir ao longo do caminho até chegar no caminho dos Bodhisattvas. E quando nós falamos de caminho de Bodhisattva, isso todos esses progressos do caminho, é tudo a um nível mental. E o caminho do Bodhisattva também é um nível do caminho mental. Desde que a sabedoria não percebe uma natureza intrínseca dos fenômenos, então, tendo analisado a própria sabedoria mediante a lógica, medite na não conceitualmente sobre essa sabedoria. A natureza dessa existência samsárica, surgida do conceito e a conceitualidade, portanto, a eliminação da conceitualidade é o estado supremo do Nirvana. Assim disse o Buda, a conceitualidade é uma grande ignorância que nos faz cair no oceano da existência cíclica, permanecendo na concentração não conceitual, a mente se torna clara como o espaço. A sociedade comentou que isso significa a união da meditação calma, shamatha e vipassana, calma bhakti e visão profunda. A fórmula para engajar-se na ausência dos conceitos diz: se os bodhisattvas refletirem sobre esse Dharma sagrado sem conceituar, eles transcenderão o pensamento conceituais que são tão difíceis de superar e gradualmente alcançam o estado não conceitual. Esses ensinamentos, principalmente o verso 56, 59, esses ensinamentos pertence principalmente ao grande veículo. Tendo meditado dessa... como o verso da sabedoria fundamental de Nagarjuna diz que as elaborações mentais cessam pela realização direta da vaziedade. Tendo constatado mediante a escritura e raciocínios que os fenômenos não são produzidos nem existem intrinsecamente, medite sem conceitualidade. Tendo meditado dessa forma sobre a talidade ou vaziedade, gradualmente se alcança os vários estados como o calor, etc. Alcança-se o júbilo perfeito e os outros esferas e em pouco tempo o estado búdico. Sua Santidade disse que ele também medita dessa maneira sem conceitualidade e ele medita também sobre a união de shamatha e vipassana. Falando sobre a sabedoria fundamental de Nagarjuna, eu principalmente recito esse medito sobre o Tathagata nos agregados, nem diferente dos agregados e assim por diante, e por meio dessa meditação, eu tive uma experiência e eu relatei essa experiência ao meu ex-tutor Rinpoche, e ele me falou assim, ele falou que naquele tempo, ele falou assim que eu não demoraria muito para realizar o yoga como espaço, ou seja, a união da união completa, direta de shamatha e vipassana.
E quando eu reflito sobre essas suas palavras, eu sinto um pouco de orgulho, mas esse é o orgulho que o Dalai Lama fala aqui, é o orgulho divino. Sobre na linhagem da conduta, eu medito sobre os versos de Shantideva, e na linhagem da conduta vasta, eu medito sobre a vaziedade. Com o passar dos anos, eu tenho alcançado muitas experiências que se tornam cada vez mais profundas. E sua santidade mencionou antes que Lirinpoche foi o principal mestre dele sobre a filosofia, e Trinchen Rinpoche ensinou mais os textos do Caminho Gradual à Iluminação. Comentando sobre o verso 59, Sua Santidade disse que ele acha, das experiências dele, ele acha que ele está no caminho da iluminação. É claro que nós não vemos nosso progresso ao longo do caminho, nós não percebemos na nossa vida diária, mas nós só seremos capazes de perceber essas mudanças com os passar dos anos. Se alguém deseja completar as acumulações de mérito e sabedoria para a iluminação perfeita por meio de ações e purificação, incremento, etc., adquiridas pelo poder do mantra. Sua Santidade comentou que se nós devemos usar o mantra, o veículo do mantra ou Tantrayana, devemos realmente alcançar essas práticas, pacificação e incremento, combinado com a mente da iluminação, a Bodhicitta, porque se nós pacificamos sem a Bodhicitta, se torna uma prática um pouco não perfeita. E pelo poder dos 8 grandes siddhis e ter outras grandes realizações, como materializar excelentes vasos, e se quiser praticar o mantra secreto, como explicado nos tantras de ação e comportamento. Para alcançar todas essas realizações, nós devemos usar as práticas de meditações sobre os tantras, transformar os nossos saber como canalizar os canais vermelho, canais branco, no canal, as energias dos canais esquerdo e direito no canal central, e nós devemos estabilizar e progredir nessas experiências dessas meditações. O verso 61 e 62 são conectados. Então, para perceber a iniciação, para receber a iniciação, para alcançar todos esses alcances para ter todas essas realizações anteriores, primeiramente é preciso receber a iniciação do mestre. O discípulo deve agradar a um excelente mestre
espiritual e assim por diante. Para alcançar esses resultados dessas meditações, nós não precisamos, nós não devemos somente focalizar na meditação sobre a mente clara, mas nós devemos realizar o nível último da vaziedade. Nós devemos fazer durante a nossa meditação, depois que recebeu a iniciação tântrica, praticando as sadhanas e assim por diante. Nas sadhanas, depois que nós fazemos a dissolução dos elementos grosseiros e depois dos 5 elementos grosseiros, elemento sutil e a dissolução internas, e depois da a dissolução interna, nós chegamos depois da dissolução da mente de aparência branca, incremento da aparência vermelha, e depois chegando na dissolução da mente escura perto da realização, e é nesse momento que se alcança o estado vazio luminoso, a mente da clara luz. Então, nesse momento de alcançar essa realização, é nesse momento que nós devemos concentrar na meditação da vaziedade unificada com a bodhicitta. Isso se pode fazer durante a meditação, porque se nós fizermos essa meditação, isso é que acontece no momento da nossa Isso é o que, se nós fazemos esse treinamento em vida, é isso que acontece no momento da nossa morte. E isso 무주주에 견내죠. 당부상지 주지도 저도 매매 까버시 상황실을 원군에 참고를 집에 랑매자스. 다 가다에니 뭐기 레게때는 줘야지. 아니 가용고요. está 그거를 가서 책에서 준비하라. 근데 인도 o verso 63 diz: como o otorgamento completo da iniciação do mestre por um mestre espiritual que está satisfeito, o discípulo é purificado de todas as negatividades e se torna apto a atingir os grandes siddhis. No grande Tantra do Buda primordial, é estritamente proibido aqueles que observam a prática austera da conduta pura celibato, o recebimento seja da iniciação secreta, que é a iniciação da sabedoria. Se aqueles que observam a prática austera da conduta pura recebessem essa iniciação, eles degenerariam seus votos de celibato ao incorrer em ações proibidas. Ao incorrer em ações proibidas. Para aqueles monges celibato, que praticam o celibato ou o monge completamente ordenado, eles não devem receber essas iniciações da sabedoria e nem... mas eles podem praticar fazer a prática de usar o néctar branco, descendendo sobre o néctar branco, descendendo da cabeça e alcança descendendo da cabeça até e permeia todos os chakras. E
por meio dessa prática de usando o néctar branco, ele pode experimentar, ele pode experienciar a beatitude suprema e pode experienciar a clara luz. E essa clara luz se manifesta em vida quando você é um yogi plenamente qualificado e faz profundamente a meditação perfeita e uma meditação poderosa. Por meio do poder da meditação, meditação perfeita e correta, você pode ser capaz, o yoga pode ser capaz de se tornar essa clara luz unida com a vaziedade manifesta em vida. 로면시고 뺀 마음인지 이시기 잡아 소소스 어서 남주 네 뇨뇨지 간다 탄다 단 뒤좀 쉬시도가 Isto cria, porém não há erro se alguém que recebeu a iniciação do mestre e compreende a talidade, escuta ou explica os tantras, faz rituais do fogo, faz oferta de dávida e assim por diante. Eu, o ancião de Pankara, compus esta breve exposição do caminho para a iluminação de acordo com os sutras e outros ensinamentos, a pedido do discípulo Chanchubyo. Com isso se conclui a lâmpada do caminho à iluminação. Agora é a iluminação, a cerimônia da Bodhicitta. Em frente a você, imagine Buda Shakyamuni e na sua direita Manjushri e a sua esquerda Aryatara. No centro, no espaço da frente a você tem Buda Shakyamuni, na sua esquerda na sua direita tem Manjushri e na sua direita tem na sua direita tem Manjushri, na sua esquerda Aryatara. Manjushri ajuda a dissipar a nossa ignorância básica. E Aryatara é aquela que ajuda a realizar velozmente, e principalmente porque nós enfrentamos essa pandemia. Então é muito importante visualizar a Aryatara para dissipar essa pandemia o mais veloz possível. E eles três são rodeados por todos os mestres, os 17 mestres da Universidade de Nalanda, e todos os mestres da linhagem extensiva e da linhagem profunda. O linhagem da conduta e linhagem profunda, como a Sangha, Maitreya e assim por diante. E também os mestres da Universidade de Nalanda, como Shantideva. Visualize todos esses grandes mestres em frente a você, no espaço em frente a você. Todos também estão presentes aí, todas essas deidades de proteção, tipo Mahakala, Dhamaraja, Paudenamo. Em geral, eu
em geral, eu recito sempre um verso para isso, mas eu não me lembro agora. E eu tive um sonho sobre isso, um claro sonho sobre isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós devemos estabelecer os estamentos de Buda, ou continuar estudando, estabelecer o estamento de Buda por meio dos estudos e por meio da reflexão sobre estamentos e por meio da meditação, até quando esses estamentos estão firmes dentro do nosso contínuo mental. No passado, em frente, eu não me lembro bem, eu realmente não me lembro esse verso, mas eu tive um sonho muito claro, muito lúcido sobre isso. Quando eu não era muito seguro sobre esses protetores do Dharma, mas nesse sonho lúcido, eu vi um círculo que continha todos esses sinais auspiciosos, e esses protetores do Dharma está fazendo o possível, invisivelmente fazendo o possível para nos proteger e proteger o Dharma. E quando você faz, então, quando você faz a sua prática genuína do Dharma, esses protetores do Dharma vêm e te protegem. Mas se você não faz uma prática do Dharma genuína, e se você só faz os rituais, ou Damaru, tocando Damaru e assim por diante, isso só cria uma poluição sonora. Mas se vocês fizerem a prática do Dharma genuinamente, então todos esses protetores vêm te proteger e te ajudar quando vocês clamarem por ele. Então, por isso que é bom visualizar todos esses mestres das linhagens em frente a você e todos esses protetores. E também, não só os Dharma, se você fizer praticar genuinamente, sinceramente, sem mentira, então esses protetores do Dharma verão, e também o seu entourage verá ajudar a você. A Santidade pediu para restar a linha em 7 versos. Ele está restando a prece em 7 versos. A primeira é refúgio, bodhicitta, prostração, ofertas, rejoir, e solicitar o Buda para girar a roda do Dharma e solicitar eles para não passar no Paranirvana ou no estado búdico, mas permanecer no Sansara para benefício de todos os seres sencientes. 산지 쇼즈을 통해서나 아니 야와사도 저거데 이거 삼으시 당 안아도 다리 아니 a cerimônia da Bodhicitta é me refúgio no Buda, Dharma e Sangha.
até o alcance da minha iluminação e a fim de realizar o meu benefício e todos os outros, benefício e dos outros. Nós devemos saber que todos nós não queremos, todos os seres, assim como eu, não quero o sofrimento, mas não querem o sofrimento, mas querem a felicidade, e nós queremos, para isso, nós devemos saber o que é que nos causa o sofrimento e o que é que nos causa a felicidade. E para isso nós devemos meditar sobre estudar e refletir. E para ajudar então tenha essa determinação firme que você trabalhará para o benefício de todos os seres sencientes. Como disse, me refugio no Buda, no Sublime Sangha e até o alcance da minha iluminação, e a fim de realizar o meu benefício dos outros, gero a mente da iluminação. Depois de haver gerado a Sublime Bodhisattva, acolherei todos os seres sencientes, meus convidados, e atuarei sempre de acordo com a suprema conduta, possa me tornar um Buda para beneficiar todos os seres transmigradores. Por favor, se vocês puderem, ajoelhem no seu só com o joelho direito, só com o joelho direito, para receber os votos dos Bodhisattvas, do Bodhisattva. Você imagina que eu, Dalai Lama, sou aqui como um mensageiro do Buda. E depois repitam sobre mim, depois de mim. Mas você imagina que você está repetindo os versos depois do Buda ele mesmo. Porque se você deve pensar, se você deseja beneficiar você mesmo, você deve alcançar a Bodhisattva. Se você quiser beneficiar os outros, você tem que beneficiar os outros, você tem que cultivar a Bodhisattva. Para beneficiar você e os outros, para você ter uma felicidade temporária e última, você também tem que meditar sobre a Bodhisattva. Então repita. Me refugio nos três joias, confesso individualmente todas as minhas novidades, me regozijo pelos méritos dos seres transmigradores e mantenho firmemente do estado Buda. Me refugio no Buda e no Supremo Sangha até o alcance da iluminação e a fim de realizar o meu benefício dos outros, geralmente da iluminação. Depois de haver gerado todos de sencientes. Me refugio nas três joias, confesso individualmente todas as minhas negatividades, me regozijo pelo mérito dos seres transmigratórios e mantenho firmemente da iluminação do perfeito estado búdico. Me refugio no Buda, no Dharma e na Sublime Sangha até o alcance da iluminação e a fim de realizar o benefício dos outros, gera a mente da iluminação. Depois de haver gerado a Suprema Bodhisattva, acolherei todos os seres meus sencientes e atuarei sempre de acordo com a Suprema Conduta Iluminada por me tornar um Buda para beneficiar todos os seres transmigradores. Me refugio nas três joias, confesso individualmente todas as minhas negatividades, me reconcilio pelos méritos dos seres transmigradores e mantenho firme na mente do perfeito estado búdico. Me refugio na Buda e na Sublime Sangha até o alcance da iluminação e a fim de realizar o meu benefício dos outros, geralmente da iluminação. Depois de haver gerado a Suprema Bodhisattva, acolherei todos os seres sencientes e atuarei sempre de acordo com a Suprema Conduta Iluminada, possa me tornar um Buda para beneficiar todos os seres transmigratórios. Me refugio nas três joias, repitam pela terceira vez.
Me refugio nas três joias, confesso individualmente todas as negatividades, me regozijo pelo mérito dos seres transmigratórios e mantenho firme na mente o perfeito estado iluminado. Me refugio no Buda e na Suprema Sangha até o alcance da iluminação e a fim de realizar o meu benefício dos outros, geralmente da iluminação. Depois de haver gerado a Suprema Bodhisattva, acolherei todos os seres sencientes e atuarei sempre de acordo com a suprema conduta, possa me tornar um Buda para beneficiar todos os seres sencientes. Sua Santidade comentou que depois que nós devemos ter realmente uma firme determinação para trabalhar para todos os seres sencientes, visto que nós essa vida temos obtido um corpo plenamente qualificado. Enquanto o espaço existe, enquanto os seres sencientes aí permanecerem, então possa eu também permanecer, participar do sofrimento dos seres transmigratórios. Hoje a minha vida deu fruto, obtive um excelente renascimento humana, hoje renasci na estirpe do Buda e agora me tornei um filho de Buda. De agora em diante, todas as minhas ações devem ser agradáveis e de agota com esta linhagem. Nunca cometerei nada que desonre essa estirpe impecável e nobre. E nós devemos praticar a área, a sua Santidade falou que nós também devemos praticar a área tária, que será que é extremamente benéfico para todos nós. Se você agora é a sessão de perguntas e respostas. Your Holiness, my name is Sonam Gurmet. Meu nome é Sonam Gurmet. Eu estudei engenharia. Your Holiness, Sua Santidade, como estamos enfrentando uma questão muito séria de polarização impulsionada principalmente pela globalização, resultando em um extremismo e radicalismo em tantos níveis, em vários aspectos diferentes na vida de um indivíduo, sejam eles religiosos, políticos, socioeconômicos. Minha pergunta é, Sua Santidade, qual é o potencial da filosofia budista ou a profunda abordagem do caminho do meio, ou do caminho gradual à iluminação, ou da abordagem do caminho do meio, para enfrentar tais questões? Então, todas as diferentes tradições religiosas, claramente que existe o sectarismo entre essas religiões, mas o ponto importante que nós devemos focar é que todas essas diferentes tradições religiosas existem para ajudar cada um de seus adeptos. E todas essas religiões são imbuídas da mensagem principal de compaixão e afabilidade. Nós não devemos só jogar conversa fora em respeito às religiões, mas nós devemos focar que todas as religiões nos ensinam a termos um bom coração. Pelo lado de vida, do ponto de vista da política,
Se você tem uma grande afabilidade, você pode ter muito mais apoio de várias pessoas, mas no caso da política. Mas se você se mantém com uma atitude egoísta, autocentrista, você no fim se tornará sozinho. Por exemplo, se nós tivermos mais líderes políticos que tenham um coração afável, será muito mais beneficial, muito mais benéfico para o mundo todo. Se os políticos e as pessoas exploram as suas posições, usam suas posições só para usam as suas posições para explorar os outros, para somente melhorar a economia, isso não é uma coisa saudável, e não é uma atitude benéfica para ninguém. Todas as religiões têm a mesma missão, todas as religiões conduzem a mesma mensagem de ter um bom coração, para que os seus adeptos gerem um bom coração. E no budismo, nós não temos um Deus, não acreditamos em um Deus criador, mas nós também praticamos esses princípios. E nós falamos, nós convidamos, como nós dizemos, né, como nesta frase que diz: convido todos os seres como os meus como os meus hóspedes. Então, isso quer dizer que todos nós devemos ajudar todos os seres sem exceção. Então, se você pratica qualquer religião sinceramente, você deve ser imbuído dessa mensagem de afabilidade e compaixão. E essa mensagem de ter um coração bom, isso vale não só para as religiões, mas no âmbito político também. Como entrando no caminho do meio de Shantideva diz, se você que todas as felicidades existentes no mundo depende de ajudar os outros, todas as infelicidades do mundo dependem de uma atitude autocentrista. Se você pensa sobre essas linhas, isso é muito importante, não termos uma atitude egocêntrica, autocentrista, mas então, isso também vale no âmbito político, porque se você realmente deseja ter muitos seguidores, muitas pessoas que apoiam você, você não deve ter uma atitude egoísta, autocentrista. Você tem que ajudar, você tem que gerar e ser afável e ser benéfico às pessoas para que você tenha muito mais apoiadores. Desculpa, hoje minha fala está muito distorcida. Sua santidade é um fato... Sua santidade é um fato bem conhecido que a tradição Mahayana floresceu no Tibete, bem como as religiões do Himalaia, Mongólia e assim por diante. Todos eles praticam esta tradição. Para praticar o Mahayana é necessário treinar nos estamentos, seja dos indivíduos de capacidades mentais. Esses estamentos esses ensinamentos do Mahayana, você deve entender que esse ensinamento deve entender esses ensinamentos Mahayana profundamente, porque tem as partes, as várias partes explicadas claramente para cada indivíduo. Por exemplo, para um indivíduo de capacidade menor, se ensina a transitoriedade
variedade, a preciosidade do renascimento humano e assim por diante. Esses ensinamentos graduais para os ensinamentos da capacidades mentais menores, medianas e superiores é exatamente como o sistema escolar. Tem os ensinamentos primários, secundários e os superiores. Então, isso segue, esses ensinamentos do caminho do meio seguem o mesmo, tem a mesma sequência. Os ensinamentos primários, medianos e secundários. Não é esses três tipos de ensinamentos, não é uma discriminação entre os indivíduos. Sua sentado, meu nome é Chinle Amor. Minha pergunta é, nos tempos atuais, os jovens têm se estressado muito e se entregado às substâncias tóxicas. O que o senhor lhes aconselharia? A respeito disso, intoxicantes como drogas e álcools, bebidas alcoólicas, isso mostra a imaturidade desses seres, a ingenuidade desses seres. Por exemplo, se você bebe bebida alcoólica, aquilo que acontece é quando você bebe, se embriaga, bebe muita bebida alcoólica, isso declina a sua inteligência. No Tibete nós temos a tradição, os tibetanos têm uma tradição de beber para dormir, mas quando eles acordam, eles não se sentem com a mente muito clara. Então essas substâncias alcoólicas, inclusive drogas e assim por diante, pode dar uma satisfação temporária, mas polui você mentalmente e fisicamente. E sem falar que declina a sua capacidade cognitiva. E então você está causando você mesmo, prejudicando você mesmo. Então, mas você pensa, por causa da gratificação de uma felicidade temporária que você tem, você se apega a esses vícios. Essas drogas, vocês têm que pensar que essas drogas, ao longo andar, não te ajudam em nada. Isso pode te dar uma felicidade, uma ajuda temporária, mas não te ajuda por um longo tempo. E vocês têm que pensar sobre o que vai ajudar vocês realmente, seja sempre temporariamente e a longo termo, por um longo período, é meditar sobre a atitude autocentrista e a atitude de ajudar as outras pessoas. Sua Santidade, minha pergunta é: se as coisas não têm nenhuma entidade ou natureza intrínseca, então existem e não existe da maneira que nos aparecem, então como podemos perceber sua existência convencional? Na física quântica também, os cientistas quânticos dizem que as coisas que nos aparecem, elas se manifestam, nos aparecem como tendo uma existência sólida por ela mesma, independente. Mas quando nós analisamos essas coisas, os fenômenos que nos aparecem, nós chegaremos a um ponto que elas não existem assim.
E tudo isso, elas existem devido a uma projeção mental que nós temos. E nos tratados do caminho do meio, é muito bem detalhadamente explicado como as coisas nos aparecem. Que as coisas, convencionalmente, elas existem, elas nos aparecem. Mas se você, como eu disse ontem e hoje, quando nós analisamos essas convencionalidades muito cercanamente, muito profundamente, nós veremos que não encontraremos nada que nós podemos indicar que isso é tal coisa. Então as coisas nos aparecem como elas têm uma existência objetiva, mas não mas na verdade não é assim. E Lama Tsongkhapa disse, as aparências, o verso dos 3 aspectos principais do caminho diz: as aparências surgem infalivelmente em independência, a vaziedade é livre de todas as afirmações. Enquanto essas dois foram vistos separadamente, não haverá realização da vaziedade. E o 13º verso diz: além do mais, quando se compreende que as aparências dissipam o extremo da existência, que a vaziedade exclui o extremo da não existência e que a vaziedade se manifesta como causa e efeito, está imune a qualquer visão que envolve o apego aos extremos. E o 12º e o outro verso ele diz: quando essas duas realidades, essas duas realizações existem simultaneamente, a convencionalidade e a vaziedade coexistem simultaneamente sem sua alternariedade, ocorre a percepção da infalibilidade da originação interdependente. E essa compreensão definitiva definida destrói todos os modos da concepção da existência intrínseca. Nesse momento é quando a análise da visão, vaziedade, alcança a perfeição. E também os versos 34, 35, 36 e 37 do entrando no caminho do caminho é muito claro. E um outro lama e Sua Santidade citou um outro mestre. Your Holiness, my question is, I'm very disappointed. Sua Santidade, minha pergunta eu sou muito Sorry, His Holiness. I'm very disappointed to tell you that anger comes so easily to me, which breaks the rule of ahimsa. Eu sou muito triste, decepcionado em dizer-lhe que a raiva vem tão facilmente em mim, que quebra as minhas regras da não violência. Sua Santidade, como devo trabalhar com a raiva para não desapontar os outros e a mim mesmo? Então, a raiva, por um lado, é uma emoção extremamente forte. E não tem como racionalizar essa raiva. O que acontece com o momento que nós temos a raiva é que nós não usamos nosso raciocínio lógico, mas é quando nós vemos o objeto da raiva, nós percebemos que esse objeto da raiva é realmente objetivamente existente por ele mesmo. E por que a raiva surge? É porque nós não obtemos o que nós queremos. Então, porque nós não obtemos o que queremos, nós desenvolvemos essa raiva. É claro que é impossível que nós obtemos tudo o que queremos.
Mas esse objeto da raiva social animal chadi hore social animal nalole kada ji soso rani choya khora shen tene choko jizo khor tene. Você tem que pensar que você vive em uma. Você tem que pensar que. Desculpa. Você tem que pensar que você vive em uma comunidade que você, da qual você, a sobrevivência depende. Se você age com raiva, raivosamente para com os membros da sua comunidade, no fim você é aquela que sai perdendo. E quando a raiva surgir, você tem que ver tudo em uma maneira mais ampla. Para ajudar você a lidar com a raiva, você tem que estudar o capítulo número 6 e 8 do caminho de engajando-se nos atos do Bodhisattva de Shantideva. O capítulo 6 fala da tolerância, da paciência. Algumas coisas você disse. Quando você está com raiva dos outros, se você mostra essa emoção raivosa para com eles, quando eles veem você esquentando, ficando com raiva, eles não serão felizes, ficarão felizes. Mas em vez nós dizemos que quando a raiva começa a surgir, acho que morde a sua língua, alguma coisa, knuckles, eu não sei como é que é. Knuckles eu não sei, mas é como se mordesse morda as juntas dos seus dedos. Morda as juntas do seu dedo. É claro, se você morder a junta dos seus dedos, você também causará danos, prejuízo a você mesmo. Então, estudando esses versos, esses capítulos do engajando-se nos atos do Bodhisattva, ajudará muito a você. Fatima, a student of Kendra Vidyalaya Leh and also a student of Thiksa. Sua Santidade, meu nome é Mehaka Fatima. As this center provides education and wisdom to all the individual, irrespective to their religion, caste and gender. Esse centro onde eu estudo, eles ensinam muito respeito em todos os gêneros, masculino e feminino. Sua Santidade, o que eu tenho percebido, até onde tenho percebido, não só o budismo, mas todas as outras religiões, adeptos às religiões, têm respeito, respeitam o Senhor. Poderia saber a causa disso? Talvez isso seja porque eu falo sempre de um bom coração, de gerar um bom coração, o que é explicado em todas as religiões. Porque as razões lógicas, as razões que todas as religiões teísticas falam sobre um bom coração, talvez eles explicam de maneira diferente. Mas o ponto aqui é que todas as religiões, eles falam sempre de ter um coração afável. E as religiões teísticas, eles acreditam em um Deus Criador. E esse Deus Criador, eles sempre dizem que esse Deus Criador é um Deus, é uma pessoa, um ser cheio de amor, cheio de afabilidade compassiva. Então por isso que é crucial que nós mantemos esse princípio de afabilidade e amor compassível, porque todos os seres de amor e compaixão, até mesmo os animais, até mesmo os cachorros, eles precisam de amor e compaixão, de afabilidade. Então, aquilo que nós devemos nos concentrar nos conceitos que unificam todas as religiões.
que é a afabilidade e a compaixão. E aquilo que eu sempre digo, e é sempre o que eu digo a todas as pessoas, que eles devem cultivar amor, afabilidade e compaixão. E o segundo ponto é que eu sempre falo de a união entre as religiões. E eu tenho muitos amigos que me apreciam por essa fala. Eu não pratico o sectarismo entre as religiões. E eu não prego o sectarismo entre as religiões. Então, o que você diz que todos outros adeptos de outras religiões me respeitam, talvez seja por essa minha fala. Nós todos somos membros de uma sociedade humana e todas as pessoas todas as vezes que as pessoas me verem, a maioria, eles sempre me veem como um sorriso no rosto, não com uma cara fechada. E talvez isso seja uma razão pela qual as pessoas me respeitam. Porque se eu mostrasse sempre uma cara fechada para com as pessoas que eu encontro, talvez eles não me apreciariam. Nós devemos pensar, e eu também penso sempre que nós devemos pensar e cultivar esse conceito que todos nós somos 7 bilhões de pessoas e todos nós pertencemos a uma família e pelo qual nós somos irmãos. E é sempre isso que eu falo para com as pessoas que eu encontro e nos meus ensinamentos. Esses são Tiksei Rinpoche, vós sois o protetor timoneiro da paz para os povos do mundo, o único olho para o cego dessa era degenerada que precisam ser domados, o refúgio para as aspirações de curto e longo prazo dos seres da Terra da Neve. Nunca nos contentaremos em vê-lo. Ó protetor, refúgio, perante vós eu me reverencio. Tendo assim começado com essas auspiciosas palavras de saudação, louvor e virtude, desejo prostrar-me à sua santidade, a coroa da joia que coroa o Samsara e Nirvana, inclusive o reino dos deuses, o defensor da paz mundial, o mestre guardião dos ensinos completos de Buda. Sua santidade, permita-me que diga seu nome completo por alguma razão e propósito. Jesum Jampel, Jampian, Nawan Lozan, Yeshe Gyasu, Sid Sum, Wangyur, Zumpa Mede, Depel Zampo. Hoje, conforme o pedido da Associação de Ladakh, a Associação Budista Ladakh, e o Senhor nos deu muito graciosamente um ensinamento explicativo sobre a lâmpada do caminho à iluminação, do grande mestre Atisha. Portanto, nós, das associações do Ladakh, e eu, em nome de todo o povo do Ladakh, gostaríamos de lhe agradecer pela vossa imensa afabilidade e gentileza para conosco. Entristece-nos a falta da sua presença física aqui devido à pandemia. Devido à sua graciosa e frequente visita a Ladakh, durante a qual o Senhor deu muitos ensinamentos e encorajamentos ao nosso povo. E devido a isso nós ganhamos uma boa compreensão do significado do budismo e há um interesse crescente em seguir ao Dharma, estudando por meio do raciocínio lógico e assim por diante. Sua santidade, tudo isso só foi possível devido à sua bondade e gentileza. Sua santidade, gentilmente cuide e dê refúgio a todos nós, seus discípulos. Nunca nos deixe fora do seu olhar afável e compassivo. Rogamos a sua santidade para que aceite nossas orações. Da minha parte,
Eu gostaria de dizer que eu completei o centro de educação que o senhor me incumbiu. Hoje estamos dando a educação gratuita a 300 alunos de diferentes escolas do Ladakh que frequentam o nosso ensino de 45 dias sobre ética secular e também preparamos um currículo para que as escolas o incorporem em seu currículo, oferecendo-os a todos gratuitamente. Ao sábado, organizamos palestras sobre a ética, paz mental, afabilidade e compaixão para os alunos, que são ministrados por um grupo de estudiosos. Juntamente a isso, ensinamos meditação, yoga e exercícios para a sua saúde física. Olha. No passado, de acordo com suas nobres aspirações e visões, eu realizei essa tarefa que o senhor me confiou. Atualmente, continuo realizando-as. E agora